celebrando com toda a igreja a festa de São Matias, apóstolo. Nós, a igreja, a tradição da igreja, não sabe muita coisa sobre o santo que nós celebramos hoje. Sabemos dele aquilo, por exemplo, que está na primeira leitura da missa de hoje, que um dos critérios para que o Colégio dos 12 fosse completado depois da traição e do suicídio de Judas, um dos critérios para escolher para compor o Colégio dos 12 Apóstolos é que o escolhido tivesse convivido com Nosso Senhor e tivesse caminhado com Ele desde o início da sua missão pública. A sua missão pública começou depois que ele foi batizado no Rio Jordão por São João Batista. Por isso que, na primeira leitura da missa de hoje, o apóstolo Pedro diz no meio dos irmãos: irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens, diz Pedro, há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até ao dia em que ele foi elevado ao céu. Não é? Por exemplo, um outro discípulo de Cristo, vou dar aqui um exemplo aqui, por exemplo, São Marcos Evangelista, por exemplo. São Marcos não foi apóstolo, São Lucas não foi apóstolo. São Marcos conheceu o cristianismo através da pregação de Pedro e depois através da pregação de Paulo. Foi assim que ele se converteu ao cristianismo. Vejam, São Marcos não poderia ter assumido no colégio apostólico o lugar de Judas. Por quê, Padre Sérgio? Porque o critério era ter convivido e sido chamado por Nosso Senhor desde que ele começou o seu ministério até o dia que ele foi elevado ao céu. E por que, Padre Sérgio, era necessário que o Colégio dos 12 fosse formado? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o novo povo da aliança, que é a igreja, ele tem Nosso Senhor como pedra angular, como diz a própria palavra de Deus, e esse novo povo que é a igreja, povo da nova aliança, tem como fundamento a fé dos 12 apóstolos, assim como o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, não é? O povo de Deus teve como fundamento os 12 filhos de Israel, ou seja, os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos e, consequentemente, formaram o quê? O povo de Deus da antiga aliança. Tal qual o povo da nova aliança é também constituído sobre o fundamento dos 12 apóstolos, que representam as 12 tribos de Israel e, consequentemente, não é, formam o novo povo de Deus, que tem como pedra principal o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o colégio dos 12, depois da morte de Judas, o colégio dos 12 precisava ser completado por alguém que foi chamado por Nosso Senhor e por alguém que conviveu com Nosso Senhor desde o início da sua missão até o dia que ele foi elevado ao céu. Os discípulos se reúnem, rezam,
E o próprio Espírito escolhe para o lugar de Judas esse discípulo, Matias, que passa a ser apóstolo de Nosso Senhor. Então, como eu disse, não sabemos muito sobre ele, mas sabemos o essencial. Por exemplo, sabemos pela pregação de Pedro, que ele sempre acompanhou Jesus, desde o início da sua missão, até o dia que Nosso Senhor subiu ao céu, de corpo e alma. Sabemos também pela tradição da igreja que logo depois de Pentecostes ele foi evangelizar a Judéia, foi evangelizar os judeus que ainda não acreditavam. Depois ele foi para a região da Etiópia, e durante a perseguição romana ele foi preso, torturado, e segundo a tradição ele morreu testemunhando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor a Nosso Senhor, o amor à igreja. Morreu apedrejado. Tem uma tradição, e isso lá é muito visitado, tem uma tradição que diz que Santa Helena, que era mãe do imperador Constantino, uma santa extraordinária da igreja, não é? Aliás, se hoje nós temos a Terra Santa, como está hoje lá, todinha de pé, se nós temos a Terra Santa todinha de pé, se nós temos lá os monumentos cristãos todos lá presentes, as igrejas todas, e não somente as igrejas, os templos cristãos, mas se nós temos também todos os monumentos antigos na Terra Santa, foi graças a esse cuidado que Santa Helena sempre teve com a terra de Nosso Senhor. Como ela era mãe do imperador, era uma cristã de muitas posses, abastada, mas também uma mulher muito piedosa, uma mulher muito humilde. Ela cuidou da Terra Santa com todo carinho. E de todos os lugares por onde Jesus passou, muitas igrejas na Terra Santa foram construídas a mando de Santa Helena. Por exemplo, a igreja do Santo Sepulcro, lá onde está lá o túmulo vazio do Nosso Senhor. Não só essa, mas todas as outras igrejas, muitas igrejas foram construídas a mando de Santa Helena. E ela trouxe muitas relíquias da Terra Santa, referentes ao cristianismo e aos apóstolos, para a cidade de Roma. E uma dessas relíquias que ela mandou trazer de Roma foram justamente as relíquias do apóstolo Matias, não é? E restos mortais do apóstolo Matias estão lá na basílica, em uma das grandes basílicas romanas, a Basílica de Santa Maria Maior, lá em Roma. Então, o que nós precisamos saber sobre ele, nós sabemos. Não precisa saber muito. Sabemos que ele sempre esteve com Nosso Senhor, do início da sua missão até a sua subida aos céus. E sabemos, sobretudo, que ele foi tão fiel, foi tão amigo de Nosso Senhor, foi tão amigo da igreja, a sua amizade com Nosso Senhor e com a igreja era tão verdadeira que ele, para não trair esse amor e essa amizade por Nosso Senhor, ele derramou o seu sangue. Então, por isso que hoje a igreja se veste de vermelho. E é significativo celebrar São Matias, não é? A festa de São Matias, nesses dias de preparação para Pentecostes, porque toda a força dos mártires vem do amor a Nosso Senhor. Eu já expliquei aqui a vocês amplamente que na Trindade, o Espírito Santo é o amor. E é esse fogo de amor que é o Espírito que dá aos mártires e que dá à igreja e que dá também aos cristãos a graça de testemunhar Cristo. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que pedir constantemente ao Senhor, nós que já somos batizados, que toda a graça que já recebemos no santo batismo, a graça do Espírito, possa aflorar em nós cada vez mais. Para quê, Padre Sérgio?
para que, a exemplo dos mártires, nós possamos estabelecer com Nosso Senhor e com seu corpo, que é a igreja, uma amizade tão verdadeira, um amor tão verdadeiro, que nós sejamos sim capazes de, em toda e qualquer circunstância, testemunhar Nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez, ou melhor, dificilmente neste tempo, Nosso Senhor vai pedir a nós que, no sentido físico mesmo, a gente morra por Ele. Dificilmente. Existe sim hoje uma perseguição aos cristãos. Tem muitos cristãos católicos que são perseguidos e mortos. Na Ásia, sobretudo na China, não é? Sobretudo na China, mas também tem muitos cristãos perseguidos no Oriente Médio, não é? Na região da Líbia, por exemplo, não é? Na região do Irã. Tem muitos cristãos ainda perseguidos e mortos por causa da própria fé em regiões da África. Mas dificilmente desse lado de cá do mundo, Nosso Senhor vai pedir a nós o martírio físico, no sentido de morrer realmente como São Matias, que morreu apedrejado por ele. Mas, mesmo que Nosso Senhor não nos peça a morte física, o testemunho que Ele pede aos mártires, e que os mártires deram, e que os santos deram, Ele também pede a nós, não é? Por exemplo, muitas vezes Nosso Senhor pede a nós que nós sejamos fiéis a Ele numa enfermidade, por exemplo, que nós não murmuremos, que nós não reclamemos, que nós não voltemos as costas para Ele, que nós não sejamos fracos na fé, que nós não digamos a Deus palavras mundanas, palavras pagãs, questionando até a Deus, perguntando a Deus por que isso está acontecendo comigo. Talvez Nosso Senhor peça a nós o testemunho, a fidelidade a Ele num problema financeiro. Talvez Ele nos peça o testemunho, a fidelidade, numa grande provação que eu esteja passando, numa grande perseguição, numa grande injúria, numa grande injustiça, numa grande calúnia. Ou seja, o fato é que todos nós que estamos aqui, enquanto homens e mulheres de fé, não é? De uma maneira ou de outra, a cruz chega para nós. E ela chega para quê, Padre Sérgio? Para que ali, eu também, a exemplo dos mártires, eu peço a Nosso Senhor que faça aflorar em mim toda a graça do Espírito, que eu já recebi no batismo e pelos sacramentos e nesta Eucaristia, não é? E em todas as Eucaristias que eu participo, para que eu dê testemunho de Cristo, não é? Para que eu dê, é por isso que eu tenho ensinado isso aqui a vocês, até com repetição, não é? Porque os antigos dizem que nós aprendemos por repetição, pela repetição, então nós precisamos repetir, para poder aprender. É por isso que a própria igreja ensina, e nós precisamos entender isso, como eu queria poder abrir a cabeça de vocês e a minha, e realizar aqui, me desculpe o termo, não é muito católico não, mas entre aspas, e realizar uma cirurgia espiritual. Para colocar o quê, Padre Sérgio? Colocar que, quando a igreja propõe para nós um santo, e mais ainda a Virgem Maria, hoje São Matias, quando a igreja propõe um santo, não é simplesmente para nós pedirmos a intercessão dele. Podemos pedir a intercessão dele, uma graça, um sinal, podemos pedir a intercessão dele por alguém, e devemos pedir, porque também faz parte da fé, mas em si, não é o aspecto mais importante de um santo e da Virgem Maria, a sua intercessão. Para a igreja, o aspecto mais importante de um santo é a vida dele. É a vida dele. É por isso que São Paulo diz o quê? Na Carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de quem? De Cristo. Então, quando a igreja propõe um santo, o santo está gritando para nós, está pregando para nós. Me imitem, me tenham como modelo, não é? E o mérito de um santo nunca é dele, mas o mérito de um santo, e até mesmo de Nossa Senhora,
é o mérito de Deus na vida dele. É o mérito de nosso Senhor que foi acolhido na vida dele. E isso não é uma graça somente para o santo, ou até mesmo só para Nossa Senhora, mas essa é uma graça para todos os batizados. Todos os batizados conscientes da sua fé, à medida que vai se abrindo, à medida que vai progredindo nesse amor, nessa amizade com Nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os méritos de Nosso Senhor vão se tornando também em nós méritos de ação, méritos de vida, méritos de atitude, ou seja, não é? Os méritos do Nosso Senhor vão se tornando em nós mérito de testemunho, a tal ponto que em qualquer situação, não por mérito nosso, mas por mérito dele em nós, eu posso sim dar testemunho dele. Como nós precisamos pedir a Nosso Senhor, vamos usar essa expressão, não é? Pedir a Nosso Senhor esse quilate de fé. Esse quilate de fé. Essa graça de fé. Pedir o Espírito, que o Espírito aflore em nós, para que nós, em qualquer circunstância, possamos ali dar testemunho de Cristo. Possamos ali robustecer, possamos ali fortalecer a nossa fé. De vez em quando eu falo, já falei isso aqui, algumas pessoas não entendem, né? Mas eu reparo, não é? Sobretudo agora nesse tempo de peste, não é? Com essa peste aí terrível, não é? E que nós devemos rezar sim, pedindo a cura, pedindo a Nosso Senhor que intervenha, mas como pessoas de fé, na história da igreja, a igreja sempre viu as provações como, vou dizer assim, como sinais da graça de Deus, para que nós o que, Padre Sérgio? Ontem foi Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, um dos apelos insistentes dela, eu dizia ontem aqui a vocês na pregação, é conversão. Oração, conversão e sacrifício, penitência. Eu dizia ontem aqui, lembrava aqui a vocês, até aconselhava vocês a lerem. Eu até disponibilizei aí, na linha de transmissão que a paróquia tem aqui, com muita gente, disponibilizei lá, pedi para disponibilizar, não é? Os diálogos das aparições da Nossa Senhora de Fátima, foi uma paroquiana que me enviou, que frequenta aqui, não é? E também disponibilizei o livro de Irmã Lúcia, para a gente poder ler até pelo celular, ou quem tem computador, lê pelo computador, as memórias de Irmã Lúcia, falando sobre, recordando, né, as aparições, as experiências dela com as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Belíssimo esse livro, belíssimo. Então, Nossa Senhora pedia conversão, não é? Pedia conversão. Então, a igreja sempre viu, nos tempos de calamidades, ela sempre rezou pedindo uma intervenção de Deus, pedindo a cura, mas ela sempre viu também nesses tempos de calamidade um sinal da graça de Deus fazendo o apelo a nós à conversão. Veja, quando Nossa Senhora apareceu no tempo de calamidade, tempo de guerra, teve a primeira guerra, ela anunciou ainda que viria uma guerra pior, aí veio a Segunda Guerra Mundial. Ela também disse, não é, à luz do Evangelho, que viria tragédias também. Não é? E pediu aos pastorinhos o quê? Pediu aos pastorinhos oração e sacrifício, penitência, pela conversão dele e pela conversão de todos. Então, repare, eu vejo as pessoas não é só pedindo cura, tem que pedir, tá certo, a cura de fulano, a cura de ciclano, pelo fim da pandemia. Mas eu não vejo as pessoas pedirem assim, pela conversão de fulano. Eu não vejo as pessoas pedirem que fulano se abra a Nosso Senhor, se abra a fé. Tem que pedir também isso, porque eu preciso falar isso, mas quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Nem católicos entendem. Pensa que nós estamos falando aqui uma barbaridade. Mas não é barbaridade, isso é doutrina católica. Vejam, para a igreja, não é? Para a igreja, é mais importante uma conversão a Nosso Senhor do que a cura de uma enfermidade. Vocês estão entendendo? É mais importante, porque uma enfermidade em si
não me afasta de Deus. Ela pode ser até um meio para me aproximar de Deus. Porém, uma vida toda torta, uma vida perdida, ela me afasta de Deus. Ela me distancia de Deus. Mas em si, a enfermidade, ela pode me aproximar de Deus. Quantas pessoas se converteram na enfermidade? A gente até diz aquela frase, não é? Que é um pouquinho tola, não é? E a gente acha o máximo, né? Se não é pelo amor, é pela dor. É uma coisa. Eu nunca repito essa frase, frase boba. Não é, aí as pessoas dizem essa frase como se fosse a oitava maravilha do mundo. A igreja sempre viu no sofrimento uma oportunidade de conversão. Eu acabei de dizer agora, não é? Pedir a Nosso Senhor que o Espírito que nós recebemos pelo batismo aflore em nós, para que em toda circunstância, como os mártires, eu possa dar testemunho de Cristo e robustecer, fortalecer a minha fé na dor, no sofrimento, na perseguição. Então vejam, não tem problema nenhum pedir graças, pedir cura, eu tenho que pedir. E eu tenho que pedir. Mas antes de pedir tudo isso, eu preciso pedir a Nosso Senhor a graça de amá-lo, a graça de escolhê-lo sempre, porque Ele me escolheu antes, a graça de progredir na comunhão com Ele, na vida com Ele, na amizade com Ele. Isso eu preciso pedir. Mas nós hoje, a nossa fé, ela é tão deficiente, ela é tão xoxa, que a nossa fé está centrada, antes de tudo, em pedir coisas a Deus, em pedir graças a Deus, em pedir consolos a Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, este não deve ser o nosso primeiro pedido. O nosso primeiro pedido é pedir a Nosso Senhor, como Nossa Senhora, como os santos e principalmente como Nossa Senhora, a graça de amá-lo, a graça de progredir na amizade com Ele, a graça de lhe ser, em toda e qualquer circunstância, obediente, a graça de escutar a sua palavra, a graça de escutar o seu evangelho, a graça de escutar o seu corpo, que é a igreja. Vejam, hoje nós estamos lendo no Santo Evangelho, Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 9 a 17. Não é? Este Evangelho, nós já lemos ele, é a terceira vez em poucos dias que nós lemos esse Evangelho. Nós lemos esse Evangelho, se eu não me engano, na terça-feira da semana passada, não é? E nós lemos esse Evangelho domingo, no sexto domingo da Páscoa. E hoje estamos lendo esse Evangelho de novo, porque é a festa de São Matias e não é a antífona até do Evangelho de hoje, não é antífona da missa, melhor, é a antífona da missa de hoje, não é? Da missa de hoje. A entrada da missa de hoje é uma citação do Evangelho desta festa de São Matias, onde Nosso Senhor diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu me recordo que domingo passado, pregando esse Evangelho, eu dizia aqui, não é? Porque Nosso Senhor nos chama de amigos, não é? Ele disse que nos chama de amigos e foi Ele que nos escolheu. E eu dizia que uma palavra dessa não pode ser escutada por nós como uma palavra já sabida, como uma palavra já conhecida, mas uma palavra como essa, só em escutá-la, deve provocar no nosso coração uma grande alegria, uma grande gratidão. Por que uma grande alegria, uma grande gratidão, Padre Sérgio? Porque Nosso Senhor, que é Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus com o Pai e o Espírito, Deus de toda a eternidade, Ele que não precisa de absolutamente nada, mas Ele quer ser nosso amigo. E Ele, sem mérito nenhum nosso, Ele nos escolhe como amigos. Ainda que nós não o escolhamos,
Vejam, entre os homens, para haver uma amizade, aquilo que Aristóteles, um filósofo pré-cristão, não é, 400 anos antes de Cristo, não é, ele definiu a amizade, depois Santo Tomás reflete melhor, não é? Santo Tomás planifica o conceito dele. Mas Aristóteles dizia que para haver uma amizade verdadeira, não é, é preciso que os amigos, eles se escolham por eles mesmos e que essa amizade, ela seja recíproca. Ou seja, eu amo o meu amigo por ele mesmo, não porque ele me oferece algo, mas por ele mesmo, e ele também igualmente me ama por mim mesmo. É preciso que haja uma escolha e haja reciprocidade. Isso a amizade humana. Mas a amizade de que fala São João, não é? É uma amizade superior. É a amizade que Santo Tomás chama de amizade de caridade, ou amizade caritativa. Por que, Padre Sérgio, amizade de caridade? Porque Deus, Ele não precisa de nada. Nosso Senhor não precisa de nada. Mas por pura bondade, por puro amor, por pura gratuidade, Ele nos chama de amigos e Ele nos escolhe. É caridade. Porque Ele é Deus. E porque Ele nos escolhe, Padre Sérgio? E porque Ele diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vejam, se eu disser isso a um amigo meu, você só vai ser meu amigo se fizer o que eu te mando fazer. Não tem mais amizade. Aí tem o que, Padre Sérgio? Uma opressão. Aí tem uma opressão. Aí tem uma subjugação. Que é o nível de amizade hoje, não é? Que é o nível de amizade hoje. Eu tenho uma amiga minha, né? Não é bem uma amiga, né? Ela é uma colega, uma boa colega. É professora na Universidade Federal. Uma menina muito boa. Não tem fé, não. Não tem fé, não. Mas ela me tem muito carinho mesmo e respeito. Não é? Muito carinho e respeito. E outro dia eu fiquei abismado, né? Porque ela é uma pessoa inteligente, não é? Uma pessoa que tem uma cabeça boa, não é? E ela me dizia, não é, que ela já não pode ser mais, que ela tinha alguns amigos, vejam, que ela tinha alguns amigos, que agora ela não pode ser mais amigo, porque descobriu, que ela não pode ser mais amiga, porque ela descobriu que esses amigos votou nesse ou naquele candidato. Você está entendendo? Como as pessoas estão hoje comprometendo relações benévolas, relações boas, por causa de diferença partidária. Se você votou naquele ou se você votou naquele, você não pode ser meu amigo. Vocês estão entendendo? Isso não é amizade, isso é opressão. Isso não é amizade. Não é? Isso não é amizade. Porém, nosso Senhor aqui está falando de uma outra amizade. Ele é Deus. Porque Ele é Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Então Ele diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Padre, não soa como opressão? Não. Por que não soa como opressão? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe que o melhor para nós está onde, Padre Sérgio? Nos seus mandamentos. O melhor para nós está na sua palavra. O melhor para nós está na obediência a Ele. O melhor para nós está na amizade com Ele. O melhor para nós está no amor a Ele. Vejam, a igreja, ela existe para isso. Para favorecer aos homens essa comunhão, essa amizade, esse amor com Nosso Senhor. Não é para outra coisa. E aí eu aproveito até para fazer aqui um parênteses que tem a ver também com a pregação, evidentemente, né? Porque tem a ver com amor a Nosso Senhor, tem a ver com amizade com Ele, porque primeiramente nós somos cristãos para isso.
para ser com Ele, para estar com Ele, para fazer comunhão com Ele. E nesse tempo, até aqui na paróquia mesmo, muitas pessoas têm me dito que estão desanimadas na fé, desanimadas com a igreja. Agora, repare por que o desânimo, pelo menos o que eu interpreto, não é? Quando a gente pergunta, está rezando? Padre, mais ou menos. Está indo ao mercado? A gente tem que ir, né, padre? E está indo na missa? Não. Está entendendo? Aí você veja, Nosso Senhor diz assim: eu vos escolhi para permanecer em mim, assim como eu permaneço no Pai, e eu permanecer em vocês, pelo Espírito. Veja, a primeira condição do cristão é estar com o nosso Senhor, é ser com Ele. Mas por que essas pessoas estão desanimadas? Repare que isso é gravíssimo. Até para você que está acompanhando também, eu nunca falo para quem está acompanhando, né? Assim, nunca saúdo, né? Nunca saúdo. Mas vocês que estão acompanhando também em casa, vale também para vocês. O que foi que eu percebi? Por que é que muitas pessoas, aqui e em outros lugares, estão desanimadas? Porque toda a experiência de fé não estava fundada na amizade, no amor, na comunhão e na intimidade com o nosso Senhor. Essa amizade, esse amor, essa comunhão, como é que eu adquiro, Padre Sérgio? Na oração, meditando a palavra, na celebração da Eucaristia, participada com piedade, com devoção, com amor, com atenção, com vigilância, com zelo. Mas não estava fundada nisso, mas a vida cristã de muitos está fundada em fazer coisas, em ativismo. Vejam, não estou dizendo com isso que os grupos da igreja não são importantes e que não alimentam a fé. É claro que eles são importantes, é claro que eles têm seu lugar na igreja. Pastoral X, grupo X, movimento X, mas não é grupo X, não é pastoral X, não é movimento X que alimenta a igreja, é a igreja que alimenta eles. E alimenta sobretudo por onde, Padre Sérgio? Pela palavra proclamada na liturgia e pelos sacramentos. Então, como muitos agora não estão podendo fazer isso aqui, não estão podendo se reunir, aí a fé, me desculpe, a fé está desanimando. Está desanimando por quê? Porque não estava posta, fundada no lugar certo. Estava fundada em fazer coisas. Às vezes nós somos assim, agitados, ativistas. Temos sempre que estar fazendo alguma coisa, por isso que quando não para, a gente não quer parar. Por isso que ninguém quer celebrar a missa com uma igreja manda, porque tem que fazer sempre a cobracia, como é a palavra? Não vê a palavra agora, não importa. Mas quer fazer piruetas na missa. Quer fazer piruetas, quer pular, quer agitar, quer dançar, quer não sei o que, por quê? Porque no final das contas, a fé é uma grande agitação. Uma grande agitação. A fé é fazer coisas, porque se parar, vai ter que refletir. Se parar, vai ter que contemplar. E muitos não querem isso. É por isso que a fé está desanimando. Mas São João diz de maneira belíssima, não é? Eu vos escolhi para que vocês permaneçam em mim, eu permaneça em vós, assim como eu permaneço no Pai. Eles vão permanecer. Mas São Marcos ainda é mais concreto para nós, porque São Marcos diz assim, capítulo 3 do seu Evangelho. São Marcos, quando narra o chamado dos discípulos dos 12, e hoje é a festa de São Matias, quando narra o chamado dos 12, São Marcos diz assim, que Nosso Senhor subiu a montanha e chamou para si os que Ele quis. E São Marcos tem uma frasezinha que é extraordinária, ele diz assim, e chamou para estar com Ele. Para estar com Ele. Vejam, não é? Antes de fazer qualquer coisa na igreja, fazer missão, sei lá, fazer pastoral, fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê, eu sou chamado a permanecer em Cristo.
a ter o quê? Comunhão com Ele, intimidade com Ele, a estar com Ele. E como é que eu estou com Cristo? É na oração, é na meditação da palavra, é nos sacramentos, na missa. É assim que eu vou me tornando um com Ele. Eu chamo, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, Ele me chama para ser com Ele, como chamou Matias. Mas hoje muitos estão desanimando porque entendem a fé como fazer, não é como fazer. Esses dias, eu vou dar esse testemunho aqui, não é porque eu posso, né? Não tem problema nenhum. Vocês conhecem Padre Derbal, não é? Padre Derbal é o pároco da paróquia de São Pedro e há muitos anos é o responsável pela Rádio Excelsior, não é? Responsável pela Rádio Excelsior. E tem um grupo de padres diocesanos chamado Movimento do Prado, que eu já falei aqui a vocês. E uma vez por mês tem reunião. Uma vez por ano tem retiro, né? E a reunião é sempre uma segunda-feira. É muito bom, não é? Alguns padres participam desse movimento, alguns vão como convidado. E lá tem um momento onde a gente partilha, tem orientação, não é? Tem orientação do movimento, então é um movimento para padres, não é para padres. Mas tem leigos também que participam. Tem também para os leigos também. Não é mais para padres diocesanos. E tem orientação de leituras, a gente escolhe ali uma ou duas leituras. Tem umas perguntas que a gente medita em silêncio, cada um em silêncio, e depois a gente volta, não é? No finalzinho da manhã, 11h30, aí tem uma partilha, depois tem um momento ali lúdico de lazer. E no último encontro, não é? Padre Derbal dava dois testemunhos. Por quê? Porque um dos evangelhos propostos para a reflexão foi o evangelho de hoje. Ele dava 2 testemunhos. Um pessoal, não é? O pessoal é que vocês sabem que Padre Derbal se tornou padre por milagre, não é? Milagre, não é? Se vocês forem na casa dele um dia, não é? Vocês vão ver lá, ele é devotíssimo em Santa Teresinha do Menino Jesus, devotíssimo. Então tudo na casa dele é quadro com frase de Santa Teresinha, uma coisa linda, não é? E ele, quando se ordenou padre, só tinha 25% da visão. 25%. E hoje, ele não enxerga mais nada. Ele só vê vultos. Ele não consegue ler um texto. Ele não consegue ler. É por isso que quando ele celebra a missa, ele já sabe a liturgia, a oração de cor, a oração eucarística. Mas repare, é outra pessoa sempre que lê o evangelho quando ele celebra. Mesmo na rádio, é outra pessoa que lê. Porque ele não consegue ler nada. Ele não consegue ler nada. Lê absolutamente nada. E ele dá um testemunho lindo, porque não é, ele disse que não pede a Nosso Senhor a graça de curar a visão dele. Porque ele disse que Nosso Senhor já deu a ele a graça maior, de ser cristão e de ser sacerdote. E não tem graça maior para ele do que essa. E aí ele contava o testemunho de um sacerdote que se ordenou e depois sofreu um gravíssimo acidente e perdeu todos os movimentos, só ficava deitado. E esse sacerdote não podia mais celebrar a Santa Missa. Mas ele contava que, mesmo no sofrimento, na dor, sem poder celebrar a missa, esse sacerdote, desde que se ordenou, passando pelo acidente, até o dia que morreu, sofrendo, ele foi um grande sacerdote. Por quê, Padre Sérgio? Porque não é, ele se tornou um com Cristo. Primeiramente, nós cristãos, sobretudo pela graça do batismo, somos chamados a ser cristão. Ser aqui é participar da intimidade de Cristo, da vida dele, permanecer nele. Isso é ser com ele. E eu só posso fazer as coisas por ele se primeiro eu ser com ele. Mas muitos hoje se perdem no fazer. Foi isso que eu percebi, que muitos estão desanimados porque não podem fazer coisas. Mas vejam,
A vida cristã, primeiramente, não é isso. Não é fazer. De fato, não estamos podendo fazer muita coisa. Não é? Não estamos podendo fazer muita coisa. Agora mesmo tivemos uma reunião com o nosso bispo responsável aqui na Forania, na última terça-feira, e lá perguntamos, por exemplo, né? Muita gente pedindo para voltar à catequese. O bispo disse, não vamos voltar, por enquanto, à catequese. Ah, mas disseram assim, mas os meninos estão na rua aí jogando bola, fazendo o que acontece. É verdade. Mas se acontecer qualquer coisa com um menino desse na catequese, vão culpar quem? A igreja. A gente tem que tomar cuidado, porque tudo hoje se culpa a igreja. Tudo hoje se responsabiliza a igreja. Não estou dizendo que eu concordo ou não concordo com a posição do bispo, não. Não é? Mas foi a orientação dele. Não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo. Não é? Mas ele é o pastor. Ele decidiu que por enquanto não voltasse. Não é? A catequese. Algumas paróquias conseguiram fazer a catequese online. Não é? Em algumas paróquias deu certo a catequese online, em outras não. Em algumas paróquias deu certo reuniões online, em outras não. Mas nós precisamos entender isso, que não é porque não estamos fazendo as coisas que nós vamos desanimar na fé. Eu diria que é o contrário. Aí que é o tempo de nós entendermos que mais do que fazer, eu preciso o quê? Ser. E aí, rezar mais, meditar mais a palavra de Deus. Se eu não tenho impedimento, não é? Sobretudo de saúde, médico, de idade, se eu não tenho força física, se eu não tenho problema físico, vir à missa. E assim eu vou fortalecendo o quê? O meu ser cristão. Que é o quê? A minha identidade com Cristo. Porque Ele me chamou, primeiramente, para quê? Para permanecer nele. Primeiramente é para isso. Não é para fazer coisa, é para permanecer nele. Hoje, muitos de nós medimos a fé por obras. Você viu o que fulano fez? Você viu o que cicrano fez? Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos muito cuidado com isso, até mesmo dentro da nossa própria igreja. Porque não é porque tem uma obra faraônica, não é porque tem milhares de pessoas que está tudo certo. Está tudo certo se alimentar o quê? O ser cristão, o amor a Cristo, a amizade com Cristo, a tal ponto de, em qualquer circunstância, nas piores tragédias, até mesmo na morte, nós não desanimamos, mas pelo contrário, nós até mesmo ali fortalecemos a fé, a exemplo dos mártires, não é? Que vendo a morte diante dos olhos deles, foram firmes e testemunharam do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, continuando essa celebração, não é? Essa Santa Missa, celebrando hoje a festa de São Matias Apóstolos, pedir a Nosso Senhor, nesta Eucaristia, que derrame sobre nós, que renove sobre nós a graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo aflore em nós, para que nós possamos crescer no amor a Nosso Senhor, na amizade com Ele, que possamos ser mais identificados com Ele, configurados a Ele, para assim, permanecendo nele, crescendo na amizade, no amor a Ele, configurado a Ele, na força, na graça do Espírito, nós possamos, em toda e qualquer circunstância, meus irmãos e minhas irmãs, dar testemunho dele. Que a Virgem Maria interceda por nós, que todos os santos intercedam por nós, de maneira especial, São Matias Apóstolo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.